Oi, gente! Como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre escrita, literatura, redação, sobre a língua portuguesa. Quero saber um pouco da relação de vocês com esse mundo. Vocês acreditam que as pessoas podem viver amando esse mundo da redação e da leitura? Que alguém pode viver profissionalmente com isso e disso? Pois então, existem várias pessoas que curtem esse mundo maravilhoso da linguagem e eu sou uma delas. Vocês vão conhecer comigo um pouco da minha história. Para quem curte escrita e para quem não curte, vem comigo porque você está no vídeo certo. Comunicação é vida, concorda? Nós somos seres pensantes, seres falantes, nós somos seres que conversamos uns com os outros, nós usamos e abusamos da linguagem. Pense bem, você conversa com você mesmo, você conversa com seus familiares, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos. É a comunicação, é a linguagem que faz de você um ser inserido na sociedade e que faz você progredir na sua vida. Não é? Então nada mais justo que valorizar a sua linguagem. Você provavelmente deve conhecer os versos. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Você sabe de quem é? É de Fernando Pessoa, esse grande mestre da língua portuguesa de Portugal. Então você já conhece um pouco de literatura. Quem de vocês aí nunca usou a expressão subir para cima ou descer para baixo? Que atire a primeira pedra, que atire o primeiro lápis, que atire a primeira borracha, quem nunca usou uma expressão como essa, não é? A gente sabe que é uma redundância, é isso que chama, é uma repetição sem necessidade, mas a gente usa mesmo assim, não é? A língua é mãe, por isso ela acaricia, mas a língua também cobra, sabia? Claro, não é? Eu sempre soube disso, que a língua ela poderia me ajudar bastante, pois desde a infância eu li muito, sabe? Eu gostava dos livros que havia na minha casa. Eu vivia pegando os livros que estavam por lá, próprios ou impróprios para a idade. Eu pegava, lia escondido, lia um livro com um livro dentro de outro livro e ali ia absorvendo o que eu podia. Mas sabe quando que eu fui descobrir que eu poderia viver da escrita, da produção de texto, da leitura, da literatura? Você acha que foi com um curso de jornalismo? Você acha que foi com um curso de letras? Você acha que foi prestando vestibular para secretariado, por exemplo? Não, não. Muito enganado você. Acredite, foi fazendo o curso de enfermagem em Taubaté, quando eu fui para São Paulo. Eu fiz vestibular na famosa Unital. Isso mesmo, lá que eu descobri um mundo maravilhoso da língua portuguesa como um instrumento de trabalho. Foi justamente na área da profissão da saúde que eu percebi como que a linguagem ela se faz necessária, clara, no dia a dia, para poder prestar um serviço maior à sociedade. Isso aconteceu, gente, em 1990. Eu sou de Minas, eu sou de Pará de Minas, uma cidade do interior que fica próximo a Belo Horizonte. E eu prestei vestibular em Taubaté por uma questão de uma conjuntura familiar. Lá eu ainda tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, explorar um pouco mais sobre a linguagem. Afinal de contas, mineiros e paulistas com seus sotaques diferentes. Então eu pude me aprofundar em cada um deles. E foi muito interessante, porque quando eu chegava a São Paulo, todo mundo observava o meu sotaque, falava, ah, mineirinha, e sempre soltava e imitava o nosso trem, o C, lá dentro de casa. E quando eu chegava a Minas, meus amigos e familiares sempre comentavam que eu já estava com o sotaque paulista carregado, que eu já falava umas palavras e gírias paulistas, então ficava com o coração dividido e com a linguagem também, né? Bom, mas voltando aí ao curso de enfermagem, durante o primeiro ano desse curso de enfermagem, que o curso em 1990 nessa faculdade ele era anual, acredite. Eu tive um ano todo de língua portuguesa. Eu tinha 10 matérias, 10 disciplinas.
e uma era língua portuguesa, e foi muito puxado. E uma professora maravilhosa, e eu fiquei apaixonada, tanto pela professora, na sua qualidade, no seu profissionalismo, o conteúdo que ela explorou, quanto em relação ao conteúdo que ela trabalhou conosco. Ela explorou com a gente os textos argumentativos, narrativos, a questão gramatical. Afinal, uma enfermeira também pode escrever corretamente, concordam? E a argumentação de um profissional da saúde deve ser clara e objetiva. É preciso que o profissional da saúde tenha tanto uma fala clara e objetiva para fazer com que o paciente entenda, compreenda que ele precisa de determinado tratamento, seguir um determinado tratamento, assim como ela precisa escrever corretamente no seu prontuário, ela precisa comunicar-se com o médico corretamente, com a família corretamente. Então a língua portuguesa, ela permeia por todas as profissões, mas na área da saúde pensa como um comunicado errado pode ser muito delicado, não é? Pode comprometer. Pense bem, se a enfermeira escreve que o paciente está com dor na costa, não é? Dor na costa. Uma costa é uma questão geográfica. A costa leste, a costa oeste. Nós temos costas, nossas costas podem doer, não é isso? E aí, durante esse primeiro ano de curso, eu fui amadurecendo a ideia. E a que conclusão eu cheguei? Falei, olha, parece que eu estou gostando mais do mundo da linguagem do que do mundo da saúde. Eu tenho coisas me atraindo mais nesse mundo do conhecimento linguístico do que desse mundo biológico. Foi isso que eu fui percebendo no primeiro ano. É claro que eu não posso responsabilizar somente o primeiro ano de faculdade pelo amor, pelo despertar pela língua portuguesa, não é, gente? E pela vontade de trabalhar a vida toda, ou me dedicar profissionalmente ao ensino da língua, ao ensino da escrita. Como eu disse, eu tive uma casa repleta de livros, eu tive professores muito interessantes durante o meu ensino fundamental e o meu ensino médio. Para mim é inesquecível um professor que eu tive quando eu estudei no Colégio de Freiras, em Pará de Minas. Ele se chamava Padre Lisboa e ele leu conosco todo o primeiro canto de Os Lusíadas. Pelo menos eu acompanhei, eu li junto com ele, levava o meu livro e fiquei muito emocionada, fiquei muito envolvida. Imagina, aos 15 anos, apaixonada e seduzida pelo livro Os Lusíadas. Dei uma pesquisada, é uma história muito interessante e eu nunca vou me esquecer da primeira estrofe, foi reveladora, ela ficou na minha cabeça, né? A primeira estrofe do canto 1 de Os Lusíadas é maravilhosa. Então ele diz: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Eu amei isso, com 15 aninhos. Imagina agora, sou mais apaixonada ainda, consigo ver ainda mais a genialidade de Camões. Eu fiquei completamente maluca quando eu descobri que assinalados não necessariamente é que a pessoa tinha um sinal, alguma marca nela, mas sim uma marca de riqueza. Ele era uma pessoa que se sobressaía no meio de várias outras. Então olha aí a língua portuguesa como sedutora, como cultura, agregadora de um saber singular. Não é? Na faculdade de enfermagem, logicamente que a professora não leu Os Lusíadas conosco, nem Eneida, nem a Divina Comédia. E também não leu Dom Casmurro, também não leu Helena, mas leu alguns textos literários, alguns contos. Ela passou por aí, isso me fez despertar mais ainda o meu gosto pela literatura. A escrita do texto argumentativo também é muito interessante. Então, essa sedução, tanto pelo texto literário desses grandes autores, quanto de um artigo de opinião bem escrito, ele me levava a pensar como pode um escritor ter ideias tão fantásticas e escrever dessa forma tão sedutora. Você já teve essa sensação com alguma coisa que você leu? Com algum produto que você viu?
como você pensar assim, como que o autor teve essa ideia brilhante, como que alguém pensou para poder construir isso. Você olhou, por exemplo, você olhou um prédio e imaginou como que um arquiteto elaborou tudo isso aqui. Você olhou uma coisa diferente e pensa, quem imaginou isso daqui? Que mestre é esse? Então, eu fiquei seduzida dessa forma pela escrita. Como alguém pode ser mestre e imaginar dessa maneira algum texto fabuloso, escrito, não é? Com genialidade. A escrita elaborada, equilibrada, genial, claro que ela nunca foi fácil e nunca será. Nem para os que a gente considera gênios aí, não é? Mas como que eles alcançaram isso? Alguns com mais facilidades, outros com mais treino. É possível escrever bem? É possível atingir um grau de excelência da escrita dentro de determinadas exigências? Sim, treinando. Você pode escrever, sim, muito bem. Pense nisso. Então, após um ano de curso, eu ainda não tranquei. Voltei no ano seguinte, continuei estudando enfermagem, mais meio ano, e aí eu decidi trancar, voltar para Minas e enfrentei a opinião familiar, enfrentei a opinião de amigos, observações de todo tipo, de toda forma. Falei, não, vou fazer cursinho, vou estudar, vou dar um jeito. Voltei para Minas, pensei, decidida, vou fazer vestibular novamente. Então falei com a minha mãe, mãe, eu quero fazer cursinho e quero prestar vestibular novamente, mas ainda não sei para quê. Aí eu pensava, ecologia, secretariado executivo, administração hospitalar, pensei em muitas coisas diferentes, jornalismo, direito, enfim, não me decidi logo de cara. E falei com a minha mãe que eu queria fazer cursinho. Ela, não, cursinho, hipótese alguma, se você quiser, você estuda aqui em casa, em Pará de Minas. E eu queria muito fazer vestibular e estudar no UFMG. Então, o que eu fiz? Não tinha os recursos que nós temos hoje, aula online, professor online, cursos online. Então, peguei os livros que havia na minha casa, apostilas de cursinho, que era o que havia de mais moderno na época, e fui estudar. Não havia nada do mundo da internet, né, em 91, 92. Então, criei uma rotina de tarefas domésticas, atividades particulares. E aí comecei a estudar todos os dias, no mínimo 6 horas por dia. Faltando 2 dias, eu decidi que eu ia fazer o curso de letras. Eu consultava o guia do estudante, consultava amigos, decidi, é letras. Quando eu comuniquei a minha família e os meus amigos, eu ouvi de tudo que você pode imaginar. Mas você vai ser professora, você vai trabalhar com língua portuguesa, ninguém valoriza a profissão de professor no Brasil, o professor ganha mal, todo mundo manda no professor, aluno xinga professor. Então eu ouvi assim mais coisas negativas que coisas positivas, mas eu não desisti do meu objetivo. Eu queria muito ser professora e trabalhar com a linguagem, eu já tinha decidido isso. E fui. Fiz o vestibular e passei. Li 5 livros para o vestibular da UFMG, que era assim, as universidades elas exigiam a leitura de livros, algumas 3, algumas 5. E eu lembro que 2 me marcaram muito. Um que foi Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. O livro começa com uma vírgula, gente, imagina isso. Eu não acreditei, falei, que é isso desse livro? E fiquei muito interessada no mundo de Clarice Lispector, o modo como ela apresenta e fala da mulher de diferentes classes, de diferentes maneiras. E o outro foi Marília de Dirceu, também um livro espetacular, não é? Já com uma linguagem aí de mais de 2 séculos passados, e apresenta uma mulher, a Marília, né, de uma outra maneira, na visão de Tomás Antônio Gonzaga. É uma forma de amor muito bacana, achei bem interessante, me achei premiada. Em 93 eu estava lá cursando letras, feliz da vida, e fiquei muito orgulhosa de mim. E você não ficaria muito orgulhoso de você se você tivesse passado em um vestibular, não é, para a área que você tanto queria, para o curso que você almejava?
estudando por você próprio? Então hoje nós temos esses cursos que nos ajudam a desenvolver essas habilidades e competências para poder prestar o vestibular com muito mais segurança de que você pode alcançar um resultado desejado, não é? E olha, o curso de letras foi maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Ele abre muito a nossa mente, ele nos envolve muito com a cultura, não é somente a língua portuguesa, não é? Muita gente acha que que nós entramos na faculdade de letras para estudar gramática pura. Jamais. Você estuda a gramática com uma visão, sai com outra visão e você também estuda a literatura, estuda a redação. O curso de letras, a prática da sala de aula, a leitura de toda a minha vida, ela me fez ser uma professora que acredita na possibilidade de você desenvolver suas habilidades hoje, seja de forma presencial, seja à distância. Bendita a época que você vive nela hoje, que você pode trabalhar com cursos à distância, desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos. No meu curso de letras, eu estudei as mais diversas formas da língua, ideias que eu nem imaginava. Né? Estudei a morfologia, que a gente estuda a vida toda, mas estudei filologia, metodologia de ensino na faculdade de pedagogia, semântica, que é como a gente percebe os sentidos da língua, e são tantos os sentidos, vamos falar a verdade. Mas foi com a exploração das possibilidades da língua, das suas várias formas de manifestação, tanto na fala quanto na escrita, que eu fui apanhada de uma vez só. Né? Foi um nó que me pegou assim pelo pé e nunca mais largou. O prédio da Letras fica no campus da UFMG, num bairro chamado Pampulha, em Belo Horizonte. E é muito interessante a linguagem que eles usam para numerar as salas. Não é fácil de achar. Eu confesso que eu fiquei perdido durante todo o primeiro semestre. É uma linguagem extremamente estranha. Admito que eu passei um perrengue, não foi tranquilo, gente. Mas, como eu disse lá, eu já disse, a linguagem é isso aí. Ela acaricia, mas ela também cobra de você, ela exige raciocínio. Lembra aí alguma situação em que você passou algum aperto com a língua portuguesa, que você precisou praticar para você conseguir ter domínio, para você poder ter intimidade com a língua, não é? Mas também depois que eu dominei ali a linguagem dos números das salas de aula, olha, circulei à vontade pelo campus. Passadas essas dificuldades iniciais, eu tive intimidade com a linguagem e aí foi só alegria. Confesso que amei o curso, amei o campus e tive sorte de ter professores maravilhosos, fantásticos. Quero contar para vocês aí alguns casos de alguns que me marcaram profundamente. Eu tive o privilégio de ter aula com o Carlos Alberto Perini. Esse professor, para mim, foi um profissional que me inspirou de forma definitiva na maneira como eu me relaciono com a língua, tanto na forma falada como escrita, como os meus estudantes se envolvem também com as suas diferentes manifestações e como é esse trato dentro da sala de aula. Perini, ele veio estudar com a gente a gramática normativa. Você conhece a gramática normativa, você tem uma gramática na sua casa normativa. O que seria isso? É aquela que tem as normas, a divisão silábica, a acentuação gráfica, a que mostra o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, por exemplo, sabe? É esse tipo de texto, é uma gramática de normas. E ele mostrou pra gente que há vários tipos de gramática, a normativa, a histórica, e que a linguagem vai depender do contexto, vai depender de quem fala, de onde se fala, quem fala, e que não há de se recriminar nenhum modo como se fala. Não há de se recriminar nenhum falante da língua portuguesa. Tudo é uma questão de adaptação. A língua ela tem que ser trazida para nós, para próximo de nós, e ser valorizada. Então, todos nós já sabemos falar a língua portuguesa, todos já sabemos escrever. Você precisa, na verdade, adaptar para aquilo que você precisa ou que você quer. Pense bem, você já sabe escrever, mas se você quer prestar um vestibular hoje e precisa fazer uma redação para o Enem, o texto exigido
pelo Enem é uma dissertação argumentativa. Você tem ali que escrever sobre um tema e emitir uma opinião, usar argumentos, defender uma ideia e ainda elaborar uma proposta de intervenção. Isso, você precisa atender uma série de requisitos para você tirar a nota 1000. Para alcançar o que é exigido pela banca examinadora, pelos corretores da redação do Enem, você precisa atingir a tudo que eles pedem, correto? Como atingir? Treinando, escrevendo. Então, como professora, eu sei que você já sabe escrever. Então, cabe ao professor aproveitar tudo que você já sabe da escrita e orientar, valorizar o que há de positivo na sua escrita para manter no texto que vai atender ao que é exigido pelo Enem, indicar técnicas, mostrar caminhos para que a escrita atinja o objetivo que o estudante precisa, que o estudante deseja, para ele alcançar a nota, para ele seguir o seu caminho rumo à universidade. Perini ainda me abriu os olhos, não é, de como é possível compreender as regras gramaticais sem decorar. Acredite, é possível sim. A maioria das pessoas entendem que regra gramatical foram feitas apenas para decorar. Não, gente, é possível compreender muitas delas, principalmente as aplicáveis no dia a dia, né? É claro que a gente não vai nas exceções. As exceções, elas existem para muitas disciplinas que a gente estuda no colégio e na faculdade. Mas para aquelas que vão ter serventia no nosso dia a dia, nós podemos compreender muitas delas e fixar através da escrita. A escrita, ela nos ajuda a fixar no cérebro como fazer o melhor uso da linguagem, como fixar aquela linguagem que vai ter serventia no nosso ambiente de trabalho, como que ela vai poder nos ajudar num discurso. Não preciso decorar regra, pensa bem aí, hein? Eu vivia no pé do Perini, perguntando as coisas para ele, como que funcionava determinada regra, onde havia nascido determinada regra, como que funcionava a língua em determinado campo. E ele, com toda a paciência do mundo, sempre me explicava. Só fez aumentar o meu amor pela linguagem. Então é bom quando a gente tem um professor assim, não é? Tão apaixonante quanto o Perini, eu tive professores como a Lisley Nascimento, foi uma professora de literatura portuguesa maravilhosa, que estudou com a gente Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Johnny Mafra, um professor idoso, uma gracinha, que leu com a gente Ilíada e Odisseia em sala de aula, os 2 livros inteiros, 2 epopeias maravilhosas. Explicava a vida dos deuses, os acontecimentos. Foi maravilhoso. O professor Cosme, o professor Hugo Mari. Então, assim, eu fui uma sortuda, que além de ter certeza do curso que eu queria fazer para trabalhar com a escrita, com a leitura, com a gramática, eu ainda tive professores que me ajudaram a ter mais certeza ainda do meu caminho. E seus professores queridos aí do ensino médio, seus professores queridos de uma primeira graduação que você já teve, que você já fez, faz uma listinha, conta pra mim, deixa nos comentários aí um caso sobre algum desses professores. Fico super curiosa para saber. Já contei para vocês aí sobre o Perini, me conta alguma coisa. Aí voltando a Lisley, a minha professora de literatura portuguesa, uma curiosidade aí sobre ela, uma pessoa também muito risonha, toda apaixonada pela literatura brasileira, mas especializada em literatura portuguesa. Estudou muito com a gente a literatura de Fernando Pessoa. Lisley mostrou pra gente como que Fernando Pessoa tinha versos maravilhosos, muitos versos de amor, ora nem tanto de amor assim, alguns funcionam como uma flecha, machucam, né? Representam um pouco da dor, do eu lírico. Ela mostrou pra gente uma curiosidade muito interessante e fundamental da obra de Fernando Pessoa. Ele trabalhou com mais de 400 heterônimos, ou seja, ele tinha mais de outros 400 nomes em que ele apresentava em que ele assinava seus versos. Olha que fantasticamente desse sujeito para escrever.
Isso é ou não é instigante, gente? Fala pra mim. Lembro ainda um dia de um curso que nós tivemos de literatura comparada, em que nós focamos em um verso de Carlos Drummond de Andrade, que vocês devem conhecer bem. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Olha quanta genialidade. Dá para filosofar nisso daí por umas boas horas, hein? O que você acha desses versos? Me conta? Então, conhecer a nossa língua, ler variados autores, escrever de diferentes maneiras, escrever narrativas, dissertações, teses, texto argumentativo, artigo de opinião. Então, esse curso de letras, ele é muito enriquecedor. A arte que ele apresenta para o seu cotidiano é uma forma de você viver de uma maneira, é uma forma de você viver com uma visão mais ampla. Acredito que só tem a contribuir esse curso para quem o faz. Você já sabe que curso você vai fazer? Você já tem uma escolha definida? Essa é uma ideia bastante desafiadora, não é? Bom, depois que eu me formei, desde o primeiro momento em que eu coloquei o pé na sala de aula, eu tive a certeza de que eu estava no lugar certo. Foi antes de eu me formar. Eu me senti muito acolhida, achei um lugar delicioso de trabalhar. Eu sempre disse que ali eu me divirto, que eu não trabalho. É muito gostoso a interação com os estudantes, o desenvolvimento da linguagem, o trabalho divertido com muitas regras gramaticais, principalmente o trabalho que elas dão para alguns, né? Para outros nem tanto, mas algumas ficam até divertidas de trabalhar, tamanha dificuldade que elas apresentam. Realmente há de se admitir isso. Mas nada intransponível para ninguém. Basta você ter um objetivo e persistir. Eu comecei dando aula em cursinhos pré-vestibular. Dei aula também para cursos de estudantes que iam prestar concursos públicos, seja INSS, Polícia Federal. Depois eu comecei a dar aula em colégios, tanto para o ensino fundamental 2, quanto para o ensino médio. Também trabalhei muito e trabalho ainda hoje com aulas particulares e hoje ainda na modalidade virtual, tanto presencial quanto virtual. E gosto muito, assim, é um lugar que eu estou ali com prazer total. Tenho amizades sólidas com estudantes desde a primeira sala de aula para a qual eu dei aula, acredita? Gosto muito dessa relação professor-aluno que se transforma em amizade e carrego isso pela vida, mantenho contato em redes sociais. E aqui em Minas, eu costumo dizer que a gente ainda tem esse aconchego, essa proximidade. Então, muitos desses estudantes ao longo da vida que se tornaram amigos íntimos, eu vou à casa deles, tomo café com pão de queijo, eles vão à minha casa, então temos essa proximidade, saímos juntos, curtimos programas culturais que eu gosto muito, eles também, eles conseguiram perceber e sempre me remetem a coisas que eles conhecem, a viagens que eles fazem e veem sobre textos, sobre arte. Isso é muito interessante, muito gratificante para mim. Claro que acontecem coisas, às vezes, um pouco estressantes em sala de aula, né? Bizarras. Então, por exemplo, às vezes o estudante produziu uma redação que ao ser devolvida não agradava tanto a ele assim a nota. Então ele ficava revoltado, acreditava que eu não estava dando a nota que ele merecia e tudo. Então a gente conversa, explica que a condução da escrita tem todo um processo até você se acostumar, o seu cérebro se acostumar com aquelas exigências. E aí, escrita após escrita, texto após texto, vem a alegria. Nada mais gratificante do que quando o estudante recebe um texto com uma nota boa, que ele fica satisfeito, e isso se repete no texto seguinte, e em mais um texto, e ele vê ali consolidado que ele compreendeu, que ele conseguiu absorver pela prática, pela disposição que ele teve em se colocar, em se mostrar na escrita, para absorver aquilo e devolver com clareza
na escrita, a sua produção de texto e atender o que é pedido e a felicidade, né, que ele fica quando atinge o objetivo que ele buscava. Então, assim, para mim é um motivo de muito orgulho. Muita gente ainda fala comigo, pergunta, mas como você gosta de dar aula de redação? Dá muito trabalho corrigir texto. Sim, realmente, dá muito trabalho corrigir 35 redações de uma turma, demora muito tempo. Mas olha, acredite, eu me lembro dos textos que são corrigidos, eu me envolvo ali com aquela turma naquele ano, com aquele estudante, eu consigo me lembrar de como que a escrita dele está se desenvolvendo, as características, eu gosto de corrigir colocando ali do lado as observações necessárias, né, as ideias que precisam ser trabalhadas, o que ele precisa desenvolver para atingir ao que é exigido para aquele concurso do Enem, por exemplo, para ele poder reescrever, né, uma escrita, tem que ter uma reescrita, para ele atingir ao objetivo que ele busca. Então, para mim, assim, nada mais prazeroso do que trabalhar com a redação, né? Eu curto particularmente muito isso. São horas dedicadas a isso, são noites com poucas noites de sono, né? Eu venho trabalhando nisso há mais de 20 anos, eu dou aula há 25 anos e a redação me pegou. Eu gosto muito de língua portuguesa, gosto demais de literatura, eu sou apaixonada com literatura, mas a redação para mim é a minha menina dos olhos, eu sou apaixonada por redação, amo. Em relação à redação do Enem, eu tenho um carinho mais do que especial, porque o texto pedido, que é a dissertação argumentativa até então, trabalha com posicionamento, com a defesa de uma tese, com uma opinião. E eu acho o trabalho com a opinião uma coisa muito gratificante. Então, eu gosto muito de perceber quando o estudante evolui na sua capacidade argumentativa, na sua escrita com a clareza das ideias, alçando aí o seu leitor de uma forma sedutora a ponto de ele se envolver com aquela opinião do escritor, né, com a opinião do autor. E eu trabalho com o Enem desde quando ele começou. Já corrigi redação do Enem mais de uma vez. É um trabalho muito interessante, eu gosto bastante, é edificante, se vocês querem saber, não é? Vocês já tiveram experiência com produção de texto para o Enem? Me conta aí como é que foi isso. O que vocês acharam de produzir um texto dissertativo argumentativo? Deixa aí nos comentários. Bom, e o que eu percebi durante todos esses anos que eu trabalho com produção de texto, com as redações, é isso, que não é impossível para ninguém atingir um grau de excelência com a escrita. É capaz, todos são capazes de tirar uma nota alta na produção de texto. Você é capaz. Faça um curso de redação, pratique a produção de texto, escreva, deixe-se corrigir, deixe que alguém intervenha na sua produção de texto, se proponha que você vai alcançar a sua nota, você vai alcançar seus objetivos. E ver um estudante alcançar os seus objetivos é uma das realizações mais gratificantes da minha profissão. Por isso, eu resolvi criar esse canal de comunicação com você, para ajudar você a alcançar o que busca, para produzir um texto claro e objetivo, que pode fazer você realizar um dos seus projetos, como entrar em uma faculdade, fazer seu curso superior ou fazer o seu segundo curso superior. Acompanhe as aulas de redação por aqui. São muitas dicas que você pode aproveitar para você poder elevar aí o seu nível da escrita. Vamos falar já no próximo vídeo sobre as 5 competências que o Enem exige na sua produção de texto. O que você gostaria de ver em nossos vídeos? Curte nosso canal, deixe seu comentário. Eu gostaria de saber o que você achou, o que você gostaria de saber. Um beijo!